Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. O 2025 que está dando adeus, se despedindo, graças a Deus, porque é um ano extremamente complexo para todo o país, né, para o povo brasileiro, né, um ano que impôs muitas dificuldades. Nós temos as climáticas, as econômicas, as políticas, etc. e tal. A economia, a hora de se pagar o aluguel, ir às compras, o supermercado, está tudo muito difícil, né? Então, a expectativa é de um ano que está batendo a porta, 2026, que traga, né, novidades positivas, um ano de eleições, um ano também complexo, até por isso também. Examinem detidamente seus candidatos, em quem você vai votar, não bota na lata do lixo, no ralo, não joga fora, porque o grande instrumento do povo, do cidadão, da cidadã, é o seu título de eleitor. É o direito dele eleger, né? Agora tem que eleger direitinho. Então, examinar currículo, propostas, né? Plataformas, etc. e tal. São eleições para a presidência da República, vice-presidência, eleições para o Senado, os governos do Estado, as assembleias legislativas, enfim, os governadores, senadores, etc. e tal. Então, o ano de 2026, das escolhas, lá em outubro, evidentemente, mas já começam as composições agora, evidentemente, e nós temos, então, que começar a examinar aqueles que estão se propondo a cargos eletivos e saber se seus projetos e suas condutas, né, seus currículos fazem jus a que você deposite um voto nessa figura, tá bom? Muito bem. De futebol não temos muitas novidades aqui hoje, né? O programa hoje está um pouco desfalcado nesse campo, mas sabemos que o Internacional está com um treinador novo, né? Mas o Abel Braga, que é um diretor lá, enfim, de técnico, e tem um novo treinador aí, Peruso, parece que chama-se esse treinador, é um uruguaio, é um currículo razoável aí, já trabalhou no Brasil, inclusive no Cruzeiro de Minas Gerais. Parece que foi quem tirou o Cruzeiro da Série B, esse treinador, e ele teve algumas andanças aí e foi o escolhido, né? O Internacional queria o Tite, mas o Tite não queria o Internacional, o Tite queria o Cruzeiro de Minas e lá está. Então, vamos ver o que acontece. Lá no Grêmio, o Dorico Roman também, já alinhando todos os processos para a virada de ano, para os calendários que chegam aí, Campeonato Gaúcho, né? Campeonato Brasileiro, as Copa do Brasil, etc. e tal, o Grêmio se organizando com novos profissionais também por lá, ok? Dito isso, Eduardo Dornelles, tens alguma novidade aí, não? Só sobre o Grêmio aqui, alguma coisa que eu estava ouvindo no rádio, indo para cá e ao longo da tarde, verificando, que o Luiz Castro está fazendo algumas exigências aí para a direção do Grêmio, né? De elenco, e a direção do Grêmio tá se vendo em maus bocados aí, rebolando para tentar atender. Tem um acordo aí com o Bright White que tem que acertar algumas dívidas pontuais de curto prazo também. O Grêmio precisa ajustar as finanças para poder atender. Foi entregue para a direção uma lista de exigências, parece que um camisa 10 criativo aí que o Luiz Castro está querendo, mas não está fácil no mercado, né, Silva? Achar um jogador dessa qualidade, ainda mais assim com um time que está com finanças não muito afiadas. É o que tem aí para a exigência desse treinador para tentar começar no dia 2 de janeiro aí com um elenco mais competitivo para esse ano, porque o Grêmio flertou aí com a parte de baixo da tabela, né, Silvio? Por longo período, né, nesse ano, e o Colorado mais ainda, né? Colorado partiu para continuar na Série A com as calças na mão, como você disse. Sim, quem manteve o Internacional na Série A foram os scores, né, combinados, né, na última rodada do Brasileiro, que não adiantava só o Internacional ganhar a partida, né, do Bragantino. Tinha que haver a combinação de outros resultados que aconteceram para a sorte do Internacional, que se manteve, então, na Série A do futebol brasileiro. É verdade, um alinhamento de astros aí que não é comum, né? Exato. Contou com a sorte o Colorado. O Grêmio parece que está melhor, começou pior o ano que o Colorado, mas terminou melhor. Agora vamos ver se as coisas se ajustam para 2026 para a dupla Grenal. Espero que sim.
Oxalá que isso aconteça, né? Vamos de imediato, né, minha gente? Vamos de imediato fazer aquela mensagem do Grupo Zafre, né? Do espírito natalino. É uma mensagem sempre muito interessante, essa do Grupo Zafre. E vamos ver, então, como é que se estabelece essa mensagem tão bonita que faz o Grupo Zafre em momentos tão importantes como esse do calendário que estamos aí vivendo o espírito natalino, Natal, virado de ano novo. Vamos ver, então, a mensagem do Grupo Zafre. Você é um bom menino. Muito bem. Bonita a mensagem do Grupo Zafre, sempre, né? Proporcionando à comunidade esse espírito natalino, esse momento de grande reflexão, né? De olharmos os nossos retrovisores, examinarmos aquilo que fizemos de bom, de ruim, de mais ou menos, e que você possa recuperar no ano que está batendo a porta. Copacabana Palace está aí dizendo que tem promoções maravilhosas para Natal, Réveillon, etc. e tal. Depois o
o Carnaval do Copa, tudo de bom, tá? Então, te liga com o Copacabana Palace. Grupo Belmont, lá no Rio de Janeiro. Aproveite as condições especiais de hospedagem, olha aqui, ó, e assista a queima de fogos, mais famosa do mundo, em grande estilo. Então, tá aí o Copacabana Palace mostrando, né, toda a sua competência, a sua beleza, né? Essa grife, né, que é uma referência, é o icônico Copacabana Palace. Então, vale a pena, né, você passar com a família em grande estilo no Copacabana Palace, ali na praia de Copacabana. Olha aqui, ó, @Belmont, Copacabana Palace, tá bom? Reservas e informações pelo 21 25 45 88 78, ok? Grupo Belmont. Então, tá aí. É a hora de fazer aí a sua reserva e passar momentos inesquecíveis no Copacabana Palace. Então tá. Está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. É um negócio fantástico. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Essa é uma mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Olha aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Prefeitura de Porto Alegre apresenta o maior Réveillon que a cidade já viu. 31 de dezembro, a partir das 16h30, no Parque Harmonia, com entrada gratuita e grandes shows. Samba 90 Graus, Di Ferreiro, Renato Borghetti, TNT e muito mais. Confira a programação completa em prefeitura.poa.br. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Vamos adiante, Algair Engenharia está aí com Algair Incorporações, com o Vila Portal, esse condomínio exclusivo ali na Vila Conceição, né? Olha ali, bairro Tristeza, sensacional. É um lingote de ouro de Porto Alegre, né? Com uma vista eterna para o Guaíba. No coração da Zona Sul, são 18 casas com arquitetônico singular. Assista a mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante então, ainda falando. Olha aqui, minha gente, Mãe Sem Culpa. É um programa da nossa grade aqui, espetacular, com a apresentação da Daniela Jacobs, o universo da maternidade e também da paternidade, né? Informações médicas, como conduzir os primeiros passos do seu bebê, né? A sua vidinha, e também dizendo como é que você tem que se comportar, né? Um programa singular, extremamente importante na condução da primeira idade e também da maternidade, tá? As melhores informações na condução da saúde e primeiros passos da garotada. Então, aqui na RS Play TV, 524 da Clarinet, nós temos aqui, da Claronet, nós temos aqui aos sábados às 10h30 da manhã e às quartas-feiras às 17h30. Reprises ao longo da nossa programação. A apresentação é da Dani Jacobs, com muita competência, Mãe Sem Culpa. É um programa que calha violentamente, espetacular, porque realmente traz dicas incríveis, singulares. Estamos aqui com o presidente do CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, o médico cirurgião vascular, Regis Agnes. E vamos falar aqui de temas, evidentemente, ligados à medicina, ao Conselho de Medicina, que eu vejo aqui, que eu tenho uma pauta aqui, né? É muito interessante e instigante até em certas situações que os médicos vivenciam e o próprio Conselho, né? O CREMERS, e na condução do presidente Regis Agnes. Satisfação recebê-lo e falarmos de temas importantes nesse segmento da medicina, passar para os nossos telespectadores essas pautas e
interessantes e que chamam bastante atenção. Nós temos aqui o futuro das receitas médicas amarelas e azuis. Aqui, a Anvisa anunciou que vai liberar o uso de receitas online para todo o Brasil. O Conselho foi impedido de continuar com a emissão online após a enchente, né? Aquele problema que houve. O Conselho entrou com ação judicial contra a agência e celebra a vitória. Os cumprimentos, então, que o Conselho agindo, né, na defesa dos seus interesses, da classe médica, tem uma vitória importante nesse campo aí, exatamente contra a Anvisa, né? Muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. É nosso, satisfação muito grande. Você sabe que o Cremers foi pioneiro. O Cremers, ele foi pioneiro nas receitas digitais, né? Porque é muito fácil o controle da receita, principalmente nas receitas azuis e amarelas, que são medicamentos controlados, né? O que fica mais fácil controlar? Uma receita digital, que tu vai lá no computador, fica todos os dados anotados de quem emitiu a receita, de quem recebeu o medicamento, fazer um controle do uso, do que num papelzinho, que se perde o papel. Quem é que faz como a gente chama, a dispensação dos medicamentos, né? Então é muito mais fácil tu fazer um controle quando tu tem receita digital, né? Perfeito. E nós estamos com as receitas digitais que nos ajudaram muito durante a enchente, principalmente nas receitas azuis e amarelas. Nós conseguimos usar no que não tinham. Tinham pessoas aqui que, digamos, tinham o seu psiquiatra aqui em Porto Alegre e morava em Uruguaiana. Como é que ele iria vir para cá? Impossível. Impossível. Então, assim, uma receita digital é fantástica. Ajuda ao paciente, ajuda ao médico, ajuda a todos. É uma economia de tempo, né? Sem dúvida. Todo não há mundo desperdício. Um desperdício. Então, nós fomos proibidos, né, por causas, a gente não sabe dizer qual, é mais um jogo de conflitos de interesses e de egos. Escusos. Então, assim, agora se conseguiu, vai se poder usar a receita azul e amarela. Ainda não temos a partir de quando, mas já foi liberado. Então, provavelmente dentro de 6 meses se começa a se usar. Isso é uma facilidade muito grande para o paciente e para o médico. Realmente. É uma situação extremamente complexa. O que tu me diz, Eduardo? Sim, eu venho de uma família de médicos. Eu sou o primeiro advogado da família de médicos, sabe disso. Sim. E essa questão dos conselhos e da ética médica me é muito familiar, né? Por conta da minha história desde a infância. E a rastreabilidade da receita realmente é uma questão que incomoda a classe médica e é muito importante para a classe médica há muito tempo, porque justamente para privilegiar vou ser redundante, o rastreio, né? O rastreio de toda a informação da comunicação entre o médico e o paciente, né? O que foi dito, como foi dito e o que foi prescrito. Realmente é fantástica essa situação. Precisa muito, que nos dias de hoje, tu com a telemedicina, tu consegue fazer uma consulta, principalmente, eu digo, quem mais usa a receita azul e amarela, vamos dizer, dentro da psiquiatria, o pessoal que trabalha com dor, né? Então, assim, muitas vezes o paciente é de longe, tem que se locomover. Imagina o que é, mesmo que tu venha de ônibus do interior daqui, Alegrete para cá, Bagé, para vir pegar uma receita médica. Não tem, isso não existe. Não existe. Hoje em dia não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Verdade. Outro tema que chama muito a atenção, presidente Regis Agnes, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, privilégio tê-lo aqui, passando informações tão importantes para a nossa comunidade, né? Que às vezes não fica atenta a temas tão importantes nesse segmento da medicina, que são os nossos escudeiros, os médicos, né? Tratam da nossa saúde, das nossas famílias, né? Por isso que eu digo que são os nossos escudeiros de saúde. Nós temos a abertura desenfreada que chama a atenção de escolas médicas. Isso aí é esquema político lá em Brasília, porque isso aí virou uma grande negociata. Quer dizer, se estabelece uma faculdade de medicina onde não tem nenhuma infraestrutura, um hospital qualificado, credenciado, uma estrutura, enfim, não existe, né? Porque se sabe que tem que um médico que esteja cursando o curso de medicina, ele tem que atender tantos leitos de SUS, isso, tá. Enfim, aí vem num município sem nenhuma estrutura, que muitas vezes não tem um hospital, inclusive, e lá se estabelece uma faculdade de medicina. O que é que o senhor me diz? É a mercantilização da medicina. Né? Ninguém está preocupado com o que vai ser no final do curso. Temos aqui em Palmeiras das Missões agora. Então a gente vai pensar assim, ó,
eles vão abrindo vagas, e vão fazendo. Não, qual é a qualificação desses profissionais? Eu sempre vou colocar assim, primeira coisa, eu sempre faço a pergunta, o que é preciso para ter uma escola de medicina? É professor, bom professor. Porque senão, tu não tem quem ensine bem, quem os treine. E depois tu precisa de um hospital escola. Tu tem que ter quantidade tal de leitos para os alunos, ter ambulatórios para os alunos ir lá, junto com o seu mestre, aprender. Eu sempre digo assim, eu tive professores, eu venho da Faculdade de Santa Maria, me formei em 1990, eu tinha professor que nos pegavam e nos levavam, tipo, eu ia na Vila Santa Marta, no ambulatório dele, que não era nem da universidade, ele levava no horário fora, que era de trabalho, nos levava lá, um ficava fazendo eletro, atendendo junto com ele, e outro na outra sala, veja aprendendo. Só. Ele não ganhava nada por isso, mas ele era professor. Ele era professor. Uma doação. Uma doação que ele fazia, ele ensinava para o Roberto Vale. Então essas pessoas que te valorizavam, que te ensinavam, hoje, tu imagina, tu tem 40 pessoas dentro de um ambulatório de ginecologia e obstetrícia. O que o paciente, uma senhora se sente lá com 40 caras ao redor? Impossível. Um ambulatório de proctologia com 40 alunos. Que horror. Né? Que horror. Então assim, vamos aprender em manequim, mas manequim não é um ser humano, tu não tem o tato, o conversar, o ver, fazer uma história, uma anamnese, um exame físico. Então esse é o problema. Então tá surgindo faculdades. Há uma média muito alta, porque incrível que pareça, já está começando a sobrar vaga das faculdades particulares, mas não se baixa o preço da anuidade. Tem curso de medicina aí a 12 mil por mês. A média 12 a 15. 12 a 15. Então hoje se calcula que para tu formar um aluno... E para buscar esse recurso, vamos depois de fazer residência, etc. Isso, vamos botar assim. Hoje se calcula um curso médio por aluno esteja em torno de R$1.350.000. Quantas famílias têm capacidade desses financeira. Recursos? Então tu termina um rapaz lá, um colega, ou ele termina a faculdade com uma dívida enorme. Daí ele vai fazer residência para ganhar R$3, R$4.000? Não, ele vai trabalhar no plantão, vai fazer um plantão atrás do outro. Vai fazer um plantão atrás do outro. Vira um escravo da atividade. Né? O que acontece com muitos? Para conseguir aguentar o número do plantão, diz, olha, eu tenho um remedinho aqui que ajuda tu se manter acordado. Né? E daí tu já sabe o lado que vai. Então, está muito difícil. A gente fica realmente com pena dessas pessoas que estão se formando, mal formadas, sem uma boa formação, sem um hospital e escola, né? E daí sem uma estrutura legal. Então, a necessidade... E muitas vezes esses profissionais são contratados por prefeituras com rubricas mínimas, vão para lá com a família, ficam lá 3, 4 meses e termina a rubrica financeira, ele alugou casa, deslocou a família, está num beco sem saída, como se diz. Não, e é difícil, cada vez está mais difícil. Daí tu fica pensando, vai resolver o problema do médico no interior? Esse monte de médico vai resolver o problema de ter médico? Não vai resolver o problema. Não resolve, porque é um monte de pessoas que não estão com uma boa formação, de excesso de profissionais que vão ficar ao redor das grandes cidades. E ao invés de se pensar, olha, vamos pensar a saúde, vamos pensar a educação médica. Como nós vamos fazer? Criar carreira de médico nas áreas básicas, de saúde de família. Para manter o médico. Para manter o médico lá no interior. Fazer uma carreira, como tu tem uma carreira no promotor, no desembargador, o pessoal que vai para o interior. Então, ao invés de fazer isso, vamos jogando um número excessivo de médicos no mercado e que não vão ficar no interior. Não adianta tu criar uma faculdade de medicina uruguaiana como tem. Nenhum dos que se formaram em Uruguaiana ficou em Uruguaiana. Vão todos embora. Vão todos embora. É verdade. É uma situação extremamente complexa e para fazer um reparo, corrigir isso aí, não é tarefa fácil, porque daí tem autoridade federal que complica tudo isso aí. Quer dizer, aqueles que deveriam conter e fazer uma gestão clara, né, do ensinamento, da faculdade, do profissional, são aqueles que, na realidade, conspiram contra isso. Sabe o que eu gostei muito? Nós tivemos 80 anos do Conselho Federal de Medicina, que foi festejado esse ano. Nós fomos a Brasília. E um médico, que é político, o Ronaldo Caiado, foi falar, foi convidado.
E daí ele disse assim, que lá em Goiás os caras queriam abrir faculdades de medicina. Daí ele disse, não, chamava o pessoal e disse, se querem abrir faculdade de medicina, eu apoio. Me faz um hospital escola, eu apoio que tu tenha faculdade. Perfeito. Me faz um hospital para atender o SUS e eu te apoio na tua faculdade. É isso que falta. Nós chegamos a ter lugares em São Paulo que no turno da manhã passa uma faculdade no hospital. Que eles sublocam o hospital, né? Tem um hospital, ele te subloca um hospital de manhã para uma faculdade, de tarde para outra e à noite para outra. É uma barbaridade. Estamos aqui, então, com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, médico, cirurgião vascular, Regis Angles. Vamos falar aqui um pouquinho rapidamente, sabe de quem? Vamos falar do Di Paolo. Eu falo do Paulo Jeremias, esse visionário, que é presidente do grupo Di Paolo de Galetos. Invadiu São Paulo, o paulista adotou o Galeto Di Paolo. É o melhor do planeta, né, minha gente? E se chegar nos Estados Unidos, como eu digo para o Paulo Jeremias, olha aqui, ó, meu Deus, tu vai à presidência dos Estados Unidos, porque o americano adora, né? Adora um galeto. Aliás, o galeto, exatamente como nós temos aqui, não existe lá, né? Apesar de consumir demais esse tipo de carne. Mas, enfim, então visite a rede Di Paolo, né? Que temos lá em São Paulo, dominando, está chegando em Brasília, Foz do Iguaçu, e estabelece aí o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, que você encontra no Di Paolo, com essa comida saborosa, com essência artesanal. Olha só, isso aí dá vontade de ir para lá, né? Vai para uma das horas, para o expresso ou para a sequência, né? Tudo isso é preparado com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com um toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Então, tudo isso aí você vai encontrar no Grupo Di Paolo de Galetos, o melhor galeto do planeta. Eu cumprimento toda a direção do Grupo Di Paolo, né? O Paulo Jeremias, o André Jeremias, seus colaboradores, com essas lojas lindas, maravilhosas e com esse produto extremamente saudável e saboroso. Grupo Di Paolo de Galetos. Então, te liga, meu amigo, que vale a pena. É o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha. Muito bem, vamos adiante ainda, falando, sabe de quem? De Sucos Petri. Há 33 anos na nossa bancada, o nosso programa comemora 33 anos agora em janeiro. Então, é o primeiro anunciante do programa Atividade, Sucos Petri. E está nessa bancada todos os nossos convidados, nossos comentaristas, sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva, laranja, a água de coco, hidratando seu organismo após o pique no lugar, a academia, né? O parcão. Sempre uma água de coco faz bem demais para hidratar o seu organismo. Tudo sem adição de água e açúcares e também sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante falando, sabe de quem? Do Sicredi. Olha aqui, o Sicredi é fantástico, né? Lá você é um sócio. Chega no fim do expediente do ano, você cai na sua conta lá dividendos. Cooperar está no jeito do Sicredi olhar para o mundo, de cuidar e crescer junto. Uma cooperativa que acredita que as relações transformam realidades com desenvolvimento, proximidade e confiança. Nesse fim de ano, o Sicredi segue ao seu lado, pronto para um novo ciclo de conquistas. Cooperar faz parte da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. Olha a mensagem do Sicredi. Pequenas ações podem gerar um grande impacto. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Cooperar é da nossa natureza. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem. Continuamos aqui com a presença do Regis Angles, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, médico, cirurgião vascular. É uma atividade importante na medicina, né? Cirurgião vascular, tem que ser bom. Temos uma situação muito interessante, que chamou muito instigante, que foi o abandono dos médicos aos convênios com o IP. O IP praticamente, vamos dizer assim, quebrou, e agora está numa recuperação, aí o governo Eduardo Leite aí restabelecendo, e parece-me que, então, isso aí vai dar uma melhorada, e há uma campanha para que os médicos voltem a atuar com esse novo credenciamento de médicos junto ao Instituto de Previdência do Estado.
houve uma reunião plenária com o IP no Cremers e o novo credenciamento de médicos. Como é que ficou essa situação, doutor Regis Agnes? Assim, o IP, todos sabem no Estado a importância do IP. O IP é muito importante no Estado. O funcionalismo de praticamente... Funcionalismo e dificilmente alguém de nós não tem um familiar que tem IP. Exatamente. O tio, o pai, a mãe, o avô, a sobrinha, alguém tem IP no Estado. São 900 mil usuários, né? Então, eu, como jornalista do governo do Estado aposentado, tenho IP. Isso aí. Então, a gente tem que defender que tenha uma boa... Eu tenho familiares que têm IP. Né? Então, assim, tu tem que defender o IP para que ele e a Unimed são os carros-chefes da saúde do Estado do Rio Grande do Sul e o SUS. Né? Então, o SUS tu já sabe o que é a dificuldade e a gente não pode deixar que essas pessoas acabem indo para a conta do SUS, né? Então a gente tem que torcer que o IP consiga dar a volta por cima, né? Há uma boa intenção. Eu senti que com o novo de parte a parte, eu senti que o novo presidente do IP, eu gostei da conversa dele, das coisas. Há uma boa vontade. A gente sabe que isso é um ponto de partida maravilhoso. Isso. E a gente tem que ter a ideia. Eu, como cirurgião, quero ganhar mais. Sim, todos. Todos queremos ganhar mais, em todas as áreas. Mas nós temos que saber que o caixa é um só. Exatamente. E vamos dizer assim, o IP foi uma vaca que não deu leite para todo mundo, mas não alimentaram ela. Só usaram. Exploraram. O que aconteceu, né? Deu no que deu. Deu no que deu. E agora parece que estão reestruturando. Então, vários procedimentos do IP, os procedimentos por especialidade... Que houve uma troca recente do presidente. Isso. Mas essa que já foi um pouquinho anterior. Foi feita uma campanha para se aumentar os procedimentos, por exemplo, um parto, né, uma cesárea, aumentou o valor. A tabela foi atualizada. Porque ela ficou 12 médicos quase anos... que pagavam para visitar um paciente. Isso. Às vezes, assim, eu vou dizer assim, o preço do estacionamento no hospital, se tu fosse visitar só um paciente, não valia a pena. Caro. Era mais caro o estacionamento do que o IP estava pagando. Mas hoje eles aumentaram a consulta médica no valor de mercado. Alguns procedimentos já têm... Está mais ou menos atualizado, porque estava tão defasado, que se tu aumentasse 100%, continua defasado. Os médicos não... Então, assim, o IP não está conseguindo aumentar todos os procedimentos, mas vários procedimentos já melhoraram, né? E tomara que eles consigam, aos poucos, é a ideia deles, aumentar mais os procedimentos. Tem que haver uma compensação para o profissional. Isso, então, assim, ali trabalhar em cima disso, tentar aumentar e tentar que se dê, como vários convênios, tu tem uma programação, como na Unimed, olha, vamos fazer uma reposição, daqui tanto tempo vai ter tanto de aumento, né? Então é uma das coisas que a gente espera, né? A boa vontade dos médicos existe e esperamos que eles cumpram com o que eles estão tratando com os médicos, né? Mas tá muito difícil no interior, vários colegas do interior não atendem mais. E você sabe, né, que todas as cidades, todos os lugares têm gente conveniada ao IP, que depende do IP. E outra das coisas que a gente precisa pensar também é que como é que eles vão fazer, aonde eles vão procurar médico, né? E sabe que o funcionário público do Estado, ele perdeu... limitações incríveis. Incrível, né? Eles perderam o poder aquisitivo, assim, há quantos anos ficaram sem aumento? Não tem nem reajuste, nem manutenção da inflação. Não tem nada. Então é isso aí, então é uma coisa que... Então depende do que ele contribui para ter o que tu vai poder uma situação aumentar. Social crítica. Muito crítica. Então a gente tem que ter ideia disso, né? E eu acho que as pessoas tendo ideia disso vão poder... tentar trabalhar, né? O importante é que parece que está havendo, doutor Regis Agnes, uma boa vontade dos médicos, né? Sim. Eles não estão se excluindo, eles querem colaborar, eles querem atender. Agora tem que haver, evidentemente, a remuneração mínima adequada, né? Porque, como se diz, vem outros médicos aqui no programa, olha, o estacionamento que eu pago não paga a visita que eu faço ao meu paciente. E nós temos que pensar uma coisa na reestruturação do IP também. Por exemplo, eu tenho Unimed, eu pago para 2 filhos Unimed. Então, cada um, eu tenho para um filho que nasceu agora há pouco, estou pagando Unimed. Para o outro que estava, tem a esposa que também paga só Unimed.
Todos nós pagamos. Aqui no estado, a pessoa tinha 5 filhos, 6 filhos e só uma matrícula. Só uma matrícula, para Então, atender 6, todo mundo. né? É impossível. E eu cito o exemplo, cara, que casou, separou, casou de novo, separou de novo, e fez 6 Tá, filhos aquela e turma, todo mundo estava ali. Todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Só com um desconto. Né? É Isso verdade. chegava a um número, eu não quero estar mentindo, mas era assim, ó, é mais de 200 mil Sem pessoas no dúvida. estado Não. que muita estavam gente. sobre só um guarda-chuva. É muita gente. Então tem que ao menos fazer uma contribuição pequena, mas tem que fazer, né? Sem dúvida. Aqui, minha gente, vinagre em festa não se dá, tá? Abre o teu olho com o contrabando. Quando a oferta é demasiada, desconfie. Tem barracas em beira de estrada com vinhos espumantes, champanhes contrabandeados. Eles chegam a tomar, dentro dessas barracas, temperaturas de 40, 50, 60 graus. Aí você faz a festa, o casamento da filha, 15 anos da filha, exemplificando. Abre lá, na hora, é um vinagre. O garçom não sabe onde é que vai se meter e o senhor não vai ter recurso. Ok? Então não entra numa fria. Estou dando um conselho de amigo. O contrabando está demasiado ingressando pelas fronteiras aqui do nosso país, aqui do Mercosul. Ok? Então abre teu olho. Se a vantagem é demasiada, não te atira. Faça vinhos do mundo, paga todos os tributos, é tudo importado, bonito, maravilhoso. Ok? É uma empresa transparente. Olha aqui, ó. O Ano Novo pede champanhe e espumantes que encantam em cada detalhe. Na Vinhos do Mundo, você encontra grandes rótulos perfeitos para celebrar a chegada de 2026. Passe em uma de nossas lojas. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Venda vedada para menores de 18 anos, tá ok? Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, parcelamentos de pai para filho, se a compra é um pouco pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, seu corporativo, e não cobra absolutamente nada, tá bom? Então, é Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Não se encante com valores bondosos, porque alguma coisa está errada. E a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, sai de Porto Alegre, em 11 horas, larga você na Europa, Lisboa, ok? Então, te liga que vale a pena. Olha aqui um voo em aeronaves de última geração, Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. É tudo parcelado, lindo, maravilhoso, aeronave de última geração. Não quer ficar na Europa, Portugal? Vai para qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tá? Muito bem. Eduardo, vamos adiante aqui. Essa pergunta eu lhe diria, como eu não sou um médico, não sou do seu segmento, mas é uma das que mais chama a minha atenção como cidadão, como chefe de família, para o que está acontecendo no país. Campanha de conscientização sobre os riscos à saúde mental e financeira causados pelas bets, os vícios em jogos de aposta. Eu digo que é uma indução ao vício da jogatina. Isso que eles dão para o país, meu amigo, o doutor Regis Angres, não é nada perto do que eles nos tomam e do risco que eles colocam à nossa juventude especialmente. Eu tenho um amigo que dá o cartão de crédito, que não dá mais para o menino comprar a sua merenda na escola. O guri não estava comprando merenda. É vedado a menor de 18 anos, mas eles jogam. E aí está o grande risco do vício ao jogo. Olha, é impressionante. Saúde mental, tudo isso aí, o endividamento. Tá demais. E assim, ó, não se deixa dinheiro nenhum para o Estado. Agora estão querendo criar alguns impostos, mas é muito difícil. Mas é muito tímida a colaboração. É muito tímida a coisa assim. E assim, tu tá na palma da mão, tu tá aqui, ó. Tu tá aqui com o telefone aqui, ó. Tá funcionando. Tá funcionando, tu tá respondendo aqui. Tá no telefone. A vida tá aqui, então tu fica. E as pessoas entram e começam a jogar, começam a ganhar, começam a perder e começam a tentar recuperar o dinheiro. E o que a gente já sabe, o que aumentou? Separações dentro da família. Crianças, jovens viciados. Créditos deteriorados. Suicídio. Suicídio. A pessoa gastou tanto que ela perdeu, ela não tem mais Não enxerga a recuperação. mais. Né? Então ela não enxerga onde ele vai conseguir pagar tudo que ele já está devendo. Né?
pessoas que estavam há 20 anos numa empresa, dando um desfalque enorme dentro da empresa, né? Como a gente sabe lá, um senhor contando que ele tinha uma empresa que tinha N motoboys que trabalhavam, no final do mês ele pagava eles, o dinheiro não era mais para eles, eles recebiam no mês e já não tinham mais dinheiro para gastar. E tem aquela coisa que eu vou recuperar, a expectativa, eu vou recuperar a esperança. Então vamos comparar, por exemplo, assim, ó, o fumo, cigarro, é um grande malefício, né? O risco todo do cigarro, mas deixava impostos, alguma coisa tu deixa. Tem família, outras coisas que te dá imposto, dá coisas. Esse dinheiro é um dinheiro que vai direto para fora. Tem Vai embora. Tem dinheiro que nem passa aqui, vai para empresas lá. Não cria emprego nenhum. Hoje aumentaram os impostos das bebidas doces, né? Refrigerantes, parece que aumentaram as alíquotas agora para gerar mais impostos, assim como o cigarro também. Isso, né? foi aumentando do cigarro, todas as coisas. Mas assim, agora tu fica imaginando ali, não tem, e é impressionante, sabe? Nós estamos aqui no Sul, tendo uma conscientização junto com várias empresas que estão... Mas assim, se for, vai olhar assim, o que tem de patrocínio das bets. Não, tudo, é impressionante. Os veículos de comunicação estão adorando, né? Aquela coisa assim, ó, eu pego o carro pela manhã, eu gosto de começo no esporte, ouvindo, saindo de casa, e daí já está a propaganda ali. E tu vai indo, e é só aquilo ali. Então, assim, realmente estamos chegando numa situação muito crítica. Vocês viram o Bolsa Família, o que estava acontecendo com o Bolsa Família? Quase a metade dos recursos do Bolsa Família estavam indo direto para as bets. Está no jogo. Está no jogo. 4, 5, 6 numa família, meu amigo, tomando dinheiro e jogando na lata do lixo. Então, e vem aquela... E ele te dá um incentivo tão grande, né? Se tu jogar e não ganhar, tu ganha mais uma oportunidade. Ainda faz isso. Quer dizer, é uma atividade até criminosa, além de ser um jogo que é nocivo absolutamente. Esse tipo de proposta induz mais ainda que o sujeito se enterre mais ainda. E a facilidade de tu estar com aqui, agora vamos entrar aqui e vamos fazer um joguinho aqui. Então, assim, agora tu fica pensando assim, então, não se pode criar o cassino que daria empregos, ao menos. Né? Sim, nós não temos cassinos no Brasil. O sujeito atravessa a fronteira aqui, Livramento, e joga. Embarca num cruzeiro, joga, enfim. Sim. Joga. Por que agora não pode ter... Mas o senhor sabe qual é o grande cassino nacional? É a Caixa Econômica Federal. Isso mais esses que chegaram aqui agora, as bets. E já não estão pagando clubes também, estão atrasando, porque eles levam, fazem... uma organização, começou bonito. É uma organização muito complicada. E tirar do vivente o vício, o gosto de uma hora para outra é como tirar de um viciado em drogas o seu prazer ali. Mas é a mesma coisa, ele está viciado. Vem violência, vem tudo de ruim, né? Isso aí. Comportamentos ruins por conta desse abrupto rompimento. Imagino que tem que ter um processo de... Tem que ter um processo todo. Ele vai fazer uma abstinência, como a abstinência que o cara faz quando tem parada de usar droga. Né? Ele tem que ser acompanhado, senão quando der uma chance ele vai jogar. Ele vai jogar escondido. E aquele golinho que não pode tomar. Né? Eu vinha conversando aqui com o pessoal que veio junto comigo para cá, me trazendo de carro, sim, contando para eles que eu venho do interior onde tinha corrida de cancha reta. Cancha reta, saudável, sadia. Né? E muita gente chegava acabava se viciando na corrida. Exatamente. Muita gente apostava 1, 2, 3 e acabava... Não, e daqui a pouco eu perdi cofre raspado. O cofre raspado, perdi uma propriedade. Não faltam exemplos, as cartas, jogo de cartas, qualquer tipo. Que teoricamente seria uma atividade esportiva de apostas tipo saudável. Só que o vício, na outra eu ganho, na outra eu ganho. E o cara começa a perder e vai indo. Então, assim, as bets, a situação é muito preocupante pela facilidade, por crianças estarem jogando, por pessoas estarem perdendo seu patrimônio. Exatamente. As pessoas não estão conseguindo pagar as prestações da sua casa. Aí, doutor. Serasa está lotado. E assim, parece que é uma coisa que não se pode falar. Não. Está uma situação crítica. Porque tem um amparo do governo. Tem um amparo do governo. Lamentavelmente, tem um amparo do governo federal. Tem um amparo.
né? Porque eles deveriam ter feito, e do próprio Congresso, deveriam ter feito um outro modelo, um outro tipo de exigência, e não deixaram eles entrarem aqui, e depois que começaram a tomar créditos tributários, porque entraram assim, a moda... Não, e assim, foi tão grande, eu me lembro quando começou os times de futebol, tem um que outro time de futebol aqui, tem as coisas, dali a pouco foi assim tudo, onde... Lamentavelmente. Olha aqui, minha gente, é época de muitas festas, confraternizações na família, no escritório, no consultório, né, na entidade, no clube, ações entre amigos lá, se encontrando, tá chegando Natal, Ano Novo, esperança renovada, espírito natalino, e aí o pessoal come um pouquinho demais, e aí complica. Aí eu falo em Olina, essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. O pessoal vai, né? Mais um espumante, o glutão especialmente, me dá mais um pouquinho, tá bom demais, eu vou comer mais um pouquinho. E aí daqui a pouco não tá bom, né? Dá um distúrbio, né, do seu organismo. Laboratório Vesp, há mais de 100 anos. Olina, essência de vida. Tá? Tem um laboratório, diga-se de passagem, em Canoas, que atende todos os requisitos da Anvisa. Por incrível que pareça, a Anvisa exigindo e o Laboratório Vesp contemplando essas exigências. Dr. Regis Agnes, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, que é um médico cirurgião vascular, eu gosto de frisar sempre a atividade, o segmento na atividade médica. Está no seu primeiro mandato, né, que começou 1º de junho de 25 e vai até janeiro de 2027, e desejamos sucesso absoluto na sua gestão. Tenho certeza, por todo o seu envolvimento, já que o senhor estabelece aqui na nossa bancada, que a coisa vai funcionar e o Conselho vai fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma, na defesa do profissional médico, que na extensão é do paciente, né? Evidentemente, lá na ponta está o paciente. Vou fazer uma pergunta para o doutor, temos mais 6 minutos. Sim, eu queria tratar da questão da terceirização, quarteirização do médico, né? Que isso é um problema também, né? Principalmente nas questões mais públicas, né, de contratação pública, que se terceiriza, quarteiriza, quinteiriza a atividade médica. Vamos dizer assim, que é uma vergonha o que está acontecendo. Porque assim, ó, aquele médico que tu sabia que era no teu posto de saúde, que ele tinha um contrato com a prefeitura, que ele tinha um contrato com o hospital, hoje, e ele ficava anos atendendo, conhecendo a população, conhecia a cidade, conhecia todas as coisas. Hoje não existe mais esse médico. Porque eles colocam uma empresa hoje, a prefeitura contrata essa empresa, trabalha alguns meses, não pagam esses médicos. Que barbaridade. Trocam de contrato, vai outra empresa, aqueles médicos 5, 6 meses sem receber. Sem receber? Que horror. Né? E o pior, se tu vais pensar assim, e os médicos que fazem a reclamação, que reclamam dos seus salários, que começam a reclamar, eles são colocados numa lista negra pelas empresas. Não, esse médico aqui... É o castigo. Tu não vai poder ser contratado mais. Né? Então, ele é alijado. Ele é alijado. As empresas não são salários, né? Não. É o pagamento da PJ. É o pagamento da PJ. Tu tem o que acontece? Eles criam uma PJ e o médico tem que entrar de sócio nessa PJ. Mas ele não quando vão pagar a PJ, ele não está lá para receber o dinheiro. O dinheiro vai para uma determinada pessoa que repassa aos médicos um valor X. Então isso é uma vergonha o que está acontecendo. E é em todo o estado e em todo o Brasil. É uma pena, é uma grande pena isso que está acontecendo, sabe? É uma grande pena. E aquele médico que tu tinha, que atendia, que trabalhava no plantão, que tu sabia quem estaria lá, né? O que acontece? Então, aqueles grupos de médicos, por exemplo, vamos citar aqui em Porto Alegre, HPS. HPS tinha um dos melhores hospitais de pronto-socorro do Brasil. Tinha um grupo conhecidíssimo, né? Bem conhecido lá, que tu sabia a especialidade de bucofacial, de plástico, as pessoas criavam um hábito, faziam a residência, sua especialidade lá. Hoje, o pessoal vai se aposentando, vão saindo porque o salário é baixo e vão sendo contratados terceirizados. E esses terceirizados ficam um determinado período lá. Não fizeram uma escola, não estão acostumados a atender como os outros atendiam. Então é difícil. E os postos de saúde, tu sabe, tu economiza muito mais para o estado, para o município, se tu tem o mesmo médico atendendo lá. Que conhece a população, tu não vai estar pedindo o exame. Seu João, tudo bom? Como é que o senhor está? Pá, faz 6 meses que o senhor veio aqui.
Tá tomando o remédio, aquele que eu lhe passei? Não, vamos trocar, vamos mudar. Hoje não, tu vai lá, o seu João, vai lá consultar, tem o Joãozinho, a Mariazinha, cada dia é um médico diferente. Então, não tem um seguimento, não tem um acompanhamento do profissional. Essa questão, só um segundinho, essa questão é muito importante porque eu me envolvi num processo ético na defesa de um médico em Santa Catarina. E o problema era o seguinte, essa troca sistemática de médicos no hospital fazia com que o sistema de receituário eletrônico fosse difícil de assimilar. Então, o médico que entrava logo precisava fazer na caneta, porque não conseguia no primeiro plantão, segundo, até o quinto plantão, assimilar como tratava daquele sistema eletrônico para receitar, e entra paciente, sai paciente, entra à noite no plantão, né? Então, dessas situações em que vai papelzinho para o setor de enfermagem, volta papelzinho, errou-se, ou o papelzinho se perdeu no meio do caminho e uma menina veio a óbito lá por N questões. Mas o pano de fundo disso é justamente essa troca muito rápida de profissionais. Eu imagino que seja por conta dessa situação aí. Isso aí, vão trocando os profissionais, vai aumentando o custo para a prefeitura, vai aumentando o custo para o Estado. Todos perdem. Todos perdem. E daí eu lhe pergunto, vamos pegar uma cidade como Canoas, que estão trocando de empresa e vão trocando de empresa e a prefeitura troca de empresa. Não, aquilo lá eu vou lhe contar, é uma beleza. Daí eu lhe pergunto, e o que o Tribunal de Contas faz? Nada. Porque o Tribunal de Contas não tem que aprovar as contas da prefeitura? Não está enxergando, não está examinando. Ninguém está vendo lá? Mas Canoas tem servido de exemplo, né? Sim, Canoas tem servido. Agora eu pergunto assim, aonde está? Porque assim, ninguém vê que aquilo lá está acontecendo. É verdade. Porque é o dinheiro que está entrando e está saindo. E lá é um foco, Canoas tem sido notícia ruim nesse campo, uma barbaridade. Minha gente, programa Atividade, olha aqui, ó, aqui na RS Play TV, 524 a Claronet, diariamente, ó, aqui, ó. E eu digo para vocês que logo após o nosso programa, que vai das 20 às 21 horas, temos aí o comentário abalizado do Alexandre Garcia. Então, terminou o programa Atividade, Alexandre Garcia na nossa grade de programação. Aliás, uma grade muito bem elaborada, uma gestão da nossa emissora, de última geração, seus equipamentos, estúdios, etc. e tal. Uma emissora independente, incrivelmente mandando as suas imagens para muito longe, para o país, etc. e tal. RS Play, programa Atividade, então, das 20 às 21 horas, e logo após o comentário do Alexandre Garcia. 21 horas, você sintoniza ali, é um comentário sempre muito interessante, muito importante, muito abalizado. Meu amigo Regis Agnes, sempre espaço aberto aqui para o amigo, para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, para trazermos informações tão importantes, né, num campo também tão importante para todos nós, para as famílias, né, para o cidadão, cidadã, para os jovens, né, que é a medicina, o tratamento médico, o acompanhamento médico, sempre à disposição do nosso espaço aqui, é só acionar a nossa produção e nós convidamos o amigo também várias vezes, vamos convidá-lo para trazer informações tão importantes, abalizadas para o nosso público telespectador. Muito obrigado por esse espaço. O Conselho Regional de Medicina precisa levar para a população, porque o Conselho Regional de Medicina é o balizador. Sem dúvida. Balizador, eu sempre digo assim, é nosso balizador da ética. Né? Dentro das coisas, a gente tem um grupo muito bom de trabalho lá, junto com o Dr. Eduardo Trindade, a gente tem um grupo de trabalho muito bom, eu me orgulho muito de fazer parte daquele grupo. Que beleza. Sabe, assim, é um grupo muito coeso. A gente não tem, sabe, todo mundo trabalhando junto. Todo mundo na mesma direção. Olhando na mesma direção, olhando juntos. O Eduardo Trindade é um grande presidente, é um homem que também é um grande médico, né, que atua fazendo as pessoas diminuírem um pouco. Isso aí. Mas é muito bom trabalhar. Aquele grupo ali, foi ele que me montou durante a campanha. Isso é muito importante. E a turma trabalha muito coesa. Isso é muito importante, eu acho, a gente ter mais ou menos o mesmo pensamento e trabalhar com aquelas coisas, trabalhar com as questões éticas. Sem dúvida. As coisas que vêm, tu pode ver todos os nossos posicionamentos, todas as coisas, é sempre visando melhorar o bem-estar da população e do médico. E do médico, sem dúvida. Muito bem, meus amigos, nosso programa vai chegando ao seu final.
médico Regis Angles aqui conosco, presidente do Conselho Regional de Medicina, trazendo informações importantes, né, nesse campo tão importante para todos nós, nossas famílias, né, a comunidade, e o espaço aberto, como eu digo mais uma vez, sempre ao Cremers, né, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Nosso programa vai embora. Amanhã mais uma edição do nosso programa. Uma boa noite e até lá.